Então, nós vamos começar o segundo bloco, tá? E com algumas provocações que eu acho que são super importantes para deixá-los à vontade, 5 ou 6 minutos, para a gente ter mais tempo para conduzir outros temas. Tá? Chegaram várias questões, nós não vamos ter tempo de ler, Podbol, Tardelli, as Danis, enfim, mas tem uma questão que eu acho que simboliza, feita pelo queridíssimo Cacai, que, por sinal, tem feito um trabalho incrível também de combate, né, ao ministro Moro. Nós não podemos deixar ele, enfim, com essa biografia intocável, né? Nós sabemos bem quem ele é, e tem que continuar sendo o nosso foco, né? Como ministro, como eu disse, entrou pequeno e saiu menor, né? Não foi diferente como juiz. Mas tem algumas perguntas que eu acho que simbolizam um pouco de tudo que a gente recebeu, que as pessoas querem saber, tá? E aí vocês podem falar de casos e causas de cada qual. Cacai diz o seguinte: o advogado do ministro Moro, no exercício legítimo da defesa, reclama de falta de paridade de armas no inquérito onde Moro é investigado. O ministro, quando era juiz da 13ª Vara, agia com o necessário distanciamento, respeitando igualmente a defesa e a acusação, na condução dos processos onde vocês atuavam? Essa é uma pergunta, eu quero casar com uma outra, para deixar cada um à vontade para responder uma ou outra, eventualmente as duas nesse tempo, tá? Porque a gente tem outras coisas, enfim, para falar. Um dos fundamentos da prisão de Marcelo Odebrecht é que ele teria higienizado os apetrechos, né, o celular, ao limpar algumas mensagens. Quando ele, Moro, na condição de investigado, entrega só algumas mensagens e afirma que limpou as mensagens que não interessavam a investigação, ele higienizou ou não o celular? Isso não é uma incoerência frente ao que vocês encontraram, enfim, né, na Lava Jato? E aí, eu quero também, Toronto, saber se você tem o zap do Russo, porque na Vaza Jato, né, a gente viu que formou-se uma organização criminosa, né, Ministério Público e o juiz, né, o juiz que fazia acusação, que investigava, que tudo parecia poder, né? Enfim, eu quero saber quem de vocês conversava por aplicativo com o procurador ou com o Russo, porque efetivamente nenhum colega da área de vocês disse para mim que isso era normal, né? Mas enfim, então vamos começar novamente com a querida Dora. Por favor, Dora. Marco, eu vou até começar fazendo alguns agradecimentos, e uns agradecimentos também de ordem técnica, que acho que são importantes. Em primeiro lugar, Fá, você, estagiário prodígio, me deixa emocionada aí com seu carinho e a sua homenagem, e eu adoro a minha idade. Eu faço 50 anos em janeiro, espero que a gente não esteja mais na quarentena para poder abraçar e beijar todo mundo, que eu sou uma pessoa do tato, eu não sou muito do mundo virtual. Mas eu quero dizer que são 50 anos bem vividos, né? Mais de 25 deles aí já na advocacia criminal. E eu, lá no nosso prédio da Liberdade, em que eu ia ver os amarelinhos, os post-its nas RTs do Toron, que bravo do jeito que ele é, sempre tinha paciência para parar, ensinar, explicar, orientar, era uma delícia. Então, sou muito feliz e muito grata à minha vivência profissional. Mas o que eu queria dizer, antes até, Marco, de entrar nessas duas provocações que você fez, é que uma coisa... E a advocacia criminal é resistência, né? Vamos lá, advocacia criminal é resistência. A gente falou um pouco de legado da Lava Jato, mas a gente... Quando você fez essa provocação, você, a Gabi e o Bruno pensaram esse nosso encontro de hoje também um olhar para o futuro, né? Então, assim, o que a gente acha que pode vir? E muita coisa já veio, né? Se a gente for fazer uma lista, você mencionou a grande atuação em relação ao habeas corpus, que discutiu a presunção de inocência, né? E, enfim, deu de novo, enfim, colocou no seu devido lugar a questão da prisão em segunda instância como uma verdadeira aberração. A gente tem que mencionar também a atuação importantíssima da OAB na discussão das condições coercitivas, tudo de bom que o pacote anticrime traz em termos de reestruturação dos mecanismos de defesa. Vamos ver o que será feito do juiz de garantias para a gente não ter nunca mais que viver o que vivemos, né, sob a égide de Sérgio Moro, o juiz herói que a Flávia mencionou. Mas eu ia fazer um agradecimento específico àqueles membros da Ordem dos Advogados do Brasil que defenderam as minhas prerrogativas profissionais, porque a gente tem que lembrar o quanto, nessa mecânica, o mecanismo da Lava Jato procurou invalidar a importância da advocacia, o papel do advogado, como uma figura totalmente dissociada do seu cliente, mas que está representando o seu cliente. Então, eu acho, o Marco começou falando do desagravo, e eu fui desagravada
gravada, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, então gestão do nosso queridíssimo e competentíssimo Juliano Breda, e eu queria fazer uma menção expressa de agradecimento à doutora Débora Sombrio, excepcional e jovem advogada criminalista, que na época representava as prerrogativas e me pegou pela mão num momento em que eu fui quase que ameaçada ali dentro da Polícia Federal, impedida de entrar na sala de depoimento junto com o meu cliente. São momentos marcantes que têm que ser revisitados. E ali o nosso conselheiro, então, da OAB Federal, o doutor Pedro Paulo, se dirigiu a Curitiba naquele momento, quando 2 delegados de Polícia Federal, um deles, infelizmente, uma delegada mulher, que me ameaçava ali no grito, me impedindo de exercer a minha atuação profissional, se retraíram e vieram numa linha de que, imagina, nós nunca dissemos nada disso da doutora Dora, era uma brincadeira, né? Uma coisa assim extremamente agressiva. Então, eu queria registrar aqui, até também para os alunos que estão nos assistindo nesse debate, que, na verdade, quando se fala que prerrogativa profissional é privilégio, vejam como isso não é verdade. Prerrogativa profissional é essencial a que você possa ter assegurado o seu direito de contestar, de peticionar, de fazer uso da palavra, né? E aí os causos são muitos. Eu nunca vou esquecer, a Flávia estava mencionando uma das audiências nossas da Lava Jato, em que a gente pedia ao juízo que expedisse ofícios ao DRCI, né, que é o Departamento de Recuperação de Ativos em Brasília, que cuidava das questões de cooperação jurídica. E o juiz sistematicamente negava, dizia que aquilo já estava esclarecido, que aquilo era irrelevante, que era a defesa procrastinando. Então, em meio da audiência, ele levantava e ia embora e deixava o advogado ali fazendo o ditado do seu requerimento em pé, ao lado da funcionária, aliás, muito educada e gentil, que participava das audiências. E aí eu estou fazendo o meu ditado, ele passa do meu lado assim e fala no seu ouvido: tem gente que gosta de ouvir a própria palavra. Então, era esse tipo de mecânica, assim, de desrespeito desnecessário, absolutamente inadequado para uma situação profissional que a gente tem que registrar. Por isso, eu faço o meu agradecimento. Falei da Débora, eu até, como parte aí da minha comemoração interna dos 50 anos que estão vindo, contar para todo mundo que hoje são muitas advogadas criminalistas jovens, organizadas, acabaram de fundar a UMA, União das Mulheres Advogadas, e estão se unindo, né, para poder exercer com cada vez mais tranquilidade e em condição de igualdade a advocacia, não só a advocacia criminal, e eu faço esse registro expresso de agradecimento, porque para mim foi muito importante. O Toron lembrou a figura única, né, tão combativa da Mônica Bergamo. Também quero registrar o Jânio de Freitas, que nos piores momentos escrevia a coluna dele, destacando a importância do direito de defesa. Isso, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para mim. A fala aí foi uma pergunta do Cacai, né, Marco? Que você mencionou sobre a paridade de armas. Cacai acaba de escrever um texto super interessante sobre o Moro. É lógico que é importante lembrar que na nossa equipe, representando os 5 executivos da Odebrecht, que foram denunciados nas 2 primeiras ações penais da Lava Jato, eu tinha um cliente, a Flávia tinha outro, Marcelo Odebrecht, o cliente mais famoso, foi representado pelo Nabor, um outro cliente pelo escritório do Técio Lins e Silva, pela Letícia Lins e Silva, e o 5º executivo, que não era diretor da companhia, que sofreu muito, era representado pelo professor Rodrigo Sanches Rios, Toron, que a gente conhece tão bem, que hoje está fazendo a defesa técnica do ex-juiz, ainda bem, ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Porque a gente tem que dizer, e acho que esse foi o cerne do habeas corpus, quando nós finalmente chegamos ao Supremo, que ali o tripé da justiça, obviamente que ele estava desrespeitado. A gente imagina a figura de um juiz equidistante, o Ministério Público como titular da ação penal e a defesa representando os direitos processuais e constitucionais do acusado, e o que se tinha na Lava Jato era um juiz acusando, liderando a acusação pelo Ministério Público e que queria ver na defesa mais um dos seus auxiliares.
Então, para o advogado ser considerado um advogado que jogava dentro das regras, ele tinha que ser assim a secla do MP e do próprio juiz, o que obviamente não condiz, né, com o princípio da paridade de armas e não permite uma atuação profissional digna. Ainda bem que isso já passou e nós estamos vivendo outros momentos. Eu estava aí lembrando do juiz de garantias, das novas regras da delação premiada. Não sei se elas dão conta de evitar, né, aquilo que a gente vivenciou na Operação Lava Jato, mas, sem dúvida, existem novas regras e só o tempo dirá. Aí, se a gente quiser fazer o balanço moral, né, de para que serviu a Lava Jato, será que a Lava Jato diminuiu os índices de corrupção no Brasil? Né? Será que a Lava Jato teve esse poder? Acho que a gente pode deixar para o último bloco essa reflexão, mas uma coisa que a gente ainda não aprendeu enquanto país e que eu acho que a gente precisa aprender, que é levar como uma consequência para a ação penal, para o processo penal, o desvio de conduta dos representantes do Ministério Público. E aí eu entro no gancho da provocação Lava Jato, Vaza Jato, porque essa foi uma questão marcante na representação dos executivos da Odebrecht durante a Lava Jato. Né? Eu compenso, às vezes, talvez falta de outros atributos profissionais com um trabalho extremamente zeloso. Eu gosto do processo. Na nossa equipe, a gente sempre vai ler nos mínimos detalhes. Então, o que a gente apurou logo no início é que aquela cooperação jurídica era impossível. Os documentos que foram juntados na primeira denúncia da Odebrecht, eles não poderiam ter vindo ao Brasil pelas vias legais. Eu estou tomando um pouquinho de tempo, mas porque isso é importante sob esse viés da fraude processual, né? Como eu falei, com quase 50 anos, já cuidei de muitos e muitos casos envolvendo cooperação jurídica internacional, a expedição de cartas regatórias, muitos deles com a Suíça, com a França, com a Espanha, também sob as regras do EMILAT nos Estados Unidos. Então, a gente sabia que quando o Brasil, por sua autoridade para a cooperação jurídica, que é o DRCI, faz um pedido para a Suíça, esse pedido na Suíça, ele segue um contraditório. Né? Ele é examinado primeiro pela Procuradoria, depois há um primeiro recurso para um tribunal, o primeiro tribunal deles, e depois o Tribunal Penal Federal, que fica em Berna para uma última análise. Existe esse contraditório. E no Brasil, de repente, na mão grande, esses documentos brotaram junto com a denúncia, sem que o rito tivesse sido observado. Então, nós vivemos na Lava Jato uma experiência que eu imagino que deva ser o que os diplomatas brasileiros hoje sentem, uma vergonha de representar o governo brasileiro, né, por aí. Porque como é que você sustenta? Eu estou até com o meu colar de globinho, que é para mostrar que a Terra não é plana, né? Como é que você representa um governo negacionista, né, do coronavírus e que inventa as questões da cloroquina, enfim, que era o que a gente fez naquele momento. Os colegas de outros países que atuaram na Lava Jato, isso virou um case internacional de desrespeito às regras do processo. Primeiro com essa supercompetência, aquela competência universal que foi forjada para a 13ª Vara de Criminal de Curitiba e não existia, né? Não existia enquanto narrativa fática e enquanto narrativa técnica. Então, primeira questão da competência que é surreal. E depois, no âmbito da cooperação jurídica, com esse termo cooperação selvagem, eu digitei aqui ontem à noite, para lembrar a época, eu escrevi cooperação selvagem, pumba, deu uma matéria do Conjur, que dizia assim, Suíça decreta a nulidade da cooperação com o Brasil e classifica como cooperação selvagem, ou seja, o Brasil mandou o seu pedido e depois trouxe, né, conseguiu obter esses documentos muito antes do pedido ter sido analisado por lá. O Tribunal Suíço decretou a nulidade de toda a cooperação jurídica que resultou na vinda dos documentos que instruíram a denúncia. E, entretanto, o que fez o juiz Sérgio Moro? Isso que dizia o
o textinho do Conjur. Ministério Público questiona a decisão da Corte Suíça, dizendo que a defesa da Odebrecht quer transformar o processo, abre aspas, numa fábrica de nulidades, para alcançar a prescrição. Então, é um negacionismo dentro do processo. A gente tem que pensar que, diante de uma decisão de uma Corte Federal da Suíça, vem essa decisão, ela é noticiada nos autos, foram 7 ou 8 petições, se não me engano, e a reação do juiz Sérgio Moro a isso é dizer que não houve essa nulidade, que para ele essa questão já estava resolvida lá atrás e bola que segue, né? Porque é o princípio da celeridade processual em desfavor do réu, como se o réu interessasse sair correndo rumo à sua condenação definitiva, com muita pressa e com desrespeito total das regras do processo. Eu queria dizer que no Brasil a gente precisa melhorar o mecanismo, que é assim, o que acontece quando se vê uma fraude, uma irregularidade, um desvio de conduta tão importante, né? Na Suíça, por exemplo, no caso da Alstom, em que se demonstrou que o Ministério Público usou na investigação de pessoas estranhas ao quadro do Ministério Público, a condenação de executivos da Alstom foi inteiramente anulada por uma má conduta profissional do Ministério Público. Agora, para quem se interessa e quiser ler as notícias das cortes suíças, eles estão vivendo um cenário parecido no caso da FIFA, nesse caso de intensíssima repercussão internacional, com a figura do Michel Lobert, que foi o procurador-geral na Suíça, por ter realizado reuniões secretas. As decisões estão sendo anuladas, eles têm até agora uma segunda etapa de julgamento marcado para junho, por conta de desvios profissionais. Então, eu acho que o que eu queria dizer que nós temos que avançar é que nós temos que passar do âmbito de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público, né? A gente não pode ter essa percepção de que nem quando você tem um delegado que pratica uma arbitrariedade e o que me resta é ir reclamar na corregedoria com a sensação de que aquilo não vai dar em lugar nenhum. O processo sério, ele tem que ter as consequências para a ação penal, para a condenação criminal da violação empreendida de forma com disfarçatez. Então, isso é um bom avanço, é uma coisa importante que a gente tem que pensar e aprender enquanto país, né? Que é esse momento 2 das ilegalidades praticadas. Desculpa aí ter cedido meu tempo, eu quero mais ouvir os colegas. Obrigada, gente.